Oi, pessoal, boa tarde. Estou separando vocês do evento aí de networking, então vou tentar ser breve. Como o Flávio falou, né, primeiramente, obrigada, Flávio, aí, pelo convite. Gina, por me apresentar o Flávio quando eu cheguei aqui em Portugal. Então, contar um pouquinho como que foi, né, também até a experiência de Web Summit. Quem que tá aqui que foi no Web Summit? Ah, bastante gente. Alguém chegou a assistir essa minha palestra? Ó, tá, temos dois, tá? Vão achar um pouquinho repetitivo, talvez, mas acho que para a grande maioria vai ser algumas novidades. O que foi o palco que eu apresentei lá no Web Summit, né? Era o palco que chama Corporate Innovation Summit. Ele é um dos principais palcos, né? Depois do palco principal, assim, é um palco que eu já é o terceiro ano, eu acho, que eu apresento ele. E eu gosto muito porque normalmente tem grandes empresas apresentando o que elas estão fazendo para inovar no mercado delas. Então, já apresentei o CTO da Lego, já apresentei o CEO do Itaú, que falaram do Itaú mais cedo, já apresentei, enfim, o CEO da Embraer X. Então, assim, pessoas que são realmente muito legais, e o mais legal é que eu tenho a experiência de ficar atrás lá no palco, conversando com essas pessoas antes de entrar. Então, a gente vai conhecendo um monte de gente que é muito bacana e que, de fato, está fazendo a diferença, inovando nas suas empresas. Antes de apresentar o palco, eu normalmente faço uma apresentação um pouco contando por que eu estou ali apresentando, né, e como é que eu vejo essa questão da inovação corporativa no mundo de hoje. Mas antes de começar aqui a apresentação em si, vou me apresentar. Então, eu sou sócia e vice-presidente da PMWeb. A PMWeb é uma empresa que trabalha com CRM, tá? Depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês em um slide. Também sou embaixadora do projeto Women in Tech do Web Summit. Então, além dessa apresentação do palco, fiz também um talk que era bem focado no report que o Web Summit faz todos os anos sobre a presença de mulheres em tecnologia e como que a iniciativa do Women in Tech ajuda a trazer mais mulheres para esse mundo, né? Não sei se todo mundo sabe, mas fazendo o jabá do Web Summit aqui agora, existe um ingresso para mulheres que eles lançam todos os anos, tanto na edição, em todas as edições, mas principalmente aqui em Lisboa, faz 10 anos, começou esse ingresso, que é um ingresso que ele dá 95% de desconto em um ingresso, e você ganha 2, na verdade. Inclusive, hoje lançou por 24 horas, então, mulheres que estejam aí, ou homens que queiram indicar para as mulheres, 24 horas vai estar disponível esse ingresso, talvez, não sei se vai ter depois, mas acho que é importante falar isso. E com isso a gente conseguiu alcançar números muito interessantes de trazer mais mulheres para o evento. Hoje cerca de 40% das startups que participaram do evento já são de mulheres, que é uma coisa que anos atrás era 11%, 12%, então é muito legal ver essa evolução. Ainda não chegamos onde a gente quer, né? Mas estamos tentando chegar lá. E também eu sou... Opa, bom, foi a mais. E também eu faço parte da Ali Inclui, que é uma startup, sou advisor da Ali Inclui, da Follow Partners. A Ali é uma startup que faz leitura de rótulos para pessoas com deficiência visual e analfabetos. A gente tem um case bem legal agora com o Nestlé, que acabou de sair no MasterChef. E a Follow Partners, a gente ajuda aí algumas startups a criarem valor até chegar em algum evento de liquidez. Rapidíssimo aqui, eu até trouxe esses slides para antes, combinei com o Flávio, que é falar um pouquinho do que a gente apresentou. Então, o painel é esse que eu comentei com vocês, no Community Space, e também esse monte de gente bacana aqui no Corporate Innovation Summit, tá? Isso aqui ficou para o final na outra, mas aqui eu quis trazer para vocês já para dar um overview. Vamos lá. PMWeb, o que é a PMWeb? A PMWeb é um parceiro de várias tecnologias de mercado, entre elas a Salesforce, que foi muito citada aqui, Adobe, Insider, Oracle, Mastercard, Braze, que ajuda os clientes e essas marcas aqui são super orgulhosas assim, de mostrar as marcas que são nossos clientes. A gente ajuda os clientes a usarem melhor as tecnologias, que acho que tem muito a ver com o que a Andrea estava falando. Muitas vezes a gente chega no cliente e realmente a solução está lá, a tecnologia está lá, mas ela não é bem utilizada. E para isso que eu, André e várias pessoas criamos aí as nossas empresas para ajudar os clientes a usar melhor as tecnologias. A gente trabalha há mais de 29 anos com CRM, somos mais de 300 PMWebers aí ao redor do mundo. E basicamente são todos os serviços e tipos de produtos que a gente trabalha, unindo os dados para se comunicar melhor com cada um dos clientes, tá?
feito o mini jabá aqui, eu não podia falar de outra coisa sem falar de WPP Open aqui, quando a gente fala em inovação corporativa. A WPP, que é o grupo que nos comprou há uns 10 anos, quase 10 anos atrás, é hoje um dos maiores grupos de comunicação do mundo. São 130 mil pessoas ao redor do mundo, que vocês devem conhecer marcas como VML, Ogilvy, antes tinha o Wunderman Thompson, mas juntaram com a VML, inclusive. Então, esse grupo todo é um grupo que é focado em agências, né? Então, cada um de vocês aqui que trabalha em agência ou que trabalha dentro do cliente está passando por uma mudança muito grande no nosso desenvolvimento com AI. Acho que todos os painéis aqui comentaram isso, e aí como que a gente faz humanos e AIs trabalharem juntos, né? E o WPP Open hoje é o nosso hub de AIs, então hoje a gente tem todos os LLMs possíveis de mercado, então Gemini, OpenAI, todos os AIs de mercado disponíveis para nos ajudar a fazer melhor o nosso trabalho no dia a dia. E eu vou contar um pouco de alguns casos que a gente tem usando isso também aqui para vocês. Então, realmente como corporações, né, e corporações estão embracing, né, o mundo agêntico hoje. Agêntico às vezes fica engraçado, né, falar em português, mas é um pouco disso. Então, a verdade, a gente falou também um pouco de trabalho híbrido, que a gente quer que as pessoas voltem para o escritório e que não adianta mais querer pedir para que elas voltem porque não querem voltar, né? Acho que o Félix comentou bastante isso. E nosso entendimento é que o mundo híbrido de trabalho, ele não é mais escritório ou não escritório. Ele é humanos trabalhando com agentes e conseguindo extrair o melhor de cada um deles. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto. E como que a gente vê as empresas procurando, né, buscando AI para quê hoje? Principalmente para duas coisas. Trazer, tem mil coisas, tá? Mas assim, em grandes, né, em aspectos bem amplos, trazer produtividade para o seu interna, né? Trazer produtividade para o seu dia a dia, eficiência para o seu dia a dia e também gerar um customer service, né? Um serviço para o cliente mais eficiente, porque os nossos recursos são limitados, mas tem várias coisas que a gente pode hoje já responder para os clientes sem necessidade de ter um humano necessariamente respondendo, ou coisas que a gente consegue produzir sem a necessidade de ter também um humano produzindo. A gente pode, claro, analisar, avaliar, fazer um QA naquilo, mas a gente não necessariamente precisa produzir do zero tudo que é feito. Para essa palestra que eu fiz no Web Summit esse ano, a gente procurou trazer 3 tendências que elas estão dentro do Future 100. Future 100 é um estudo de tendência. Os e-mails que... Aqui tem o seu e-mail de aniversário, onde eles conseguem fazer uma super personalização em relação a qual é o tier do cliente no Beauty Club, como que o cliente se comporta, o tipo de personalização de produto que a gente vai mandar para esse cliente. Mas do outro lado, a gente tem loja física, com sim, tecnologia, bastante tecnologia, inclusive eles usam muito para encontrar o tom da base certo para a pessoa, mas no final das contas é como que eu dou essas ferramentas na mão de um ser humano que está ali atendendo o cliente, porque ainda hoje boa parte das vendas deles acontecem na loja física, porque a pessoa quer ir lá e quer testar a base, quer testar o batom, quer testar o creme ou qualquer outra coisa, mas eu dou tecnologia para ajudar o ser humano. Então, quando a gente fala desse uso todo da tecnologia, não é humanos versus máquinas, né? É como que eu dou mais poder para o ser humano para ele conseguir interagir melhor através da tecnologia com o outro ser humano. E aí a terceira tendência é o shared realities, que são as realidades que não ficam tão claras se elas são verdadeiras ou se elas são realidades do AI, né? E aqui tem um monte de dado que eu acho super interessante, mas basicamente as barreiras, né? As fronteiras entre o que é humano e o que é AI está mudando. 71% das pessoas acreditam que no futuro a linha entre o que é humano e o que é tecnologia vai ser uma linha muito, muito difícil de conseguir perceber qual é a diferença. Eu acho que já tá? Falo no futuro, mas acho que o futuro chegou. 36% das pessoas falam que elas conseguiriam ver elas mesmas
se apaixonando por um AI. Esses dias eu até vi uma matéria que falava sobre um restaurante para você fazer um date com o seu AI. E na geração Z e Millennials, isso é ainda maior. Tem mesmo, tá, gente? Procurem. É real. Pode parecer muito maluco. Esse aqui foi o slide mais fotografado da apresentação, é engraçado isso. E 14% das pessoas falam que eles gostariam de ter um avatar ou chatbot baseado na pessoa que eles amam e que não está disponível. Porque morreu, enfim. Inclusive, esses dias eu assisti a gravação do podcast da Cristina Junqueira, que ela fez ao vivo, da CEO do Nubank, e ela comentou que ela começou a gravar áudios para mandar para um AI com conselhos para os filhos dela. Ela tem 4 filhos, né? Acho que são 4, eu nunca sei, porque ela teve tantos rapidamente. Na verdade, são 4. Para ela mandar para esse AI, porque quando ela não estiver mais presente, ela quer que os filhos possam pedir conselhos para ela mesma. Então, assim, eu li isso aqui depois e eu falei, cara, é real? É real? Já escutei alguém falando isso. Então, e aí a gente entra em casos, né? Eu não sei se vocês já usaram o bot. Claro, a Magalu acho que é um super exemplo de case que criou um personagem de fato. Esse personagem praticamente tem vida, participa das campanhas, né? Faz tudo. Mas recentemente eles lançaram o novo chatbot deles. Eu trouxe, claro, pra gente aqui que a boa parte eu vi que é brasileiro, enfim, tá mais acostumado talvez, mas eu acho que o Brasil, inclusive, tá muito avançado no ponto de agente, porque eu falo, o WhatsApp é nossa ferramenta operacional do Brasil, né? Caiu o WhatsApp, ninguém mais vende, ninguém mais fala, ninguém mais trabalha, praticamente. E o Magalu lançou esse agente aqui da Lu, que é incrível, assim, realmente, linguagem natural, responde super fácil, que é muito bacana. Mas além disso, tem outros que a gente chama de seamless AI, né, que são AIs que a gente nem percebe que estão por aí. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Claude. O Claude, basicamente, ele é um device que ele transcreve reuniões, palestras, enfim, qualquer coisa, e depois já te manda tudo resumido, tudo organizado, muito mais fácil de fazer uma ata, né, de reunião, e mesmo que seja algo presencial. Claro que no online a gente está super acostumado a usar Gemini ou Microsoft, enfim, mas no ao vivo às vezes é mais difícil, e com o Cloud isso é possível. E acho que isso também tem um ponto que é muito legal, mas é um ponto que às vezes é um pouco crítico. Será que eu tô falando com uma pessoa, um assunto super delicado, será que ela tá gravando ou não tá gravando? Poderia estar gravando, não poderia estar gravando? Aí a gente entra em todas as questões de GDPR, LGPD e tudo mais, que é super complexo. E o outro AI que tá aí para nos ajudar, mas também que é polêmico, é o Meta Glasses, né? Que é o óculos da Meta e da Ray-Ban juntas, que no final das contas nos permite gravar. Tudo bem que ele tem a luzinha, pelo menos a gente sabe que tá filmando, né? Se estiver filmando. Mas nos permite gravar, filmar. E uma das discussões que eu tive também no Web Summit, que eu acho legal comentar, porque tem a ver com isso, num dia antes de começar o Web Summit, existe um evento que chama Corporate Innovation, que ele é um evento que reúne 300 executivos, mais ou menos, de mercado, para discutir sobre futuro, assim, como é que as coisas estão indo. E a mesa redonda que eu fui host nesse evento era uma mesa sobre conexões. E aí a gente estava falando sobre como que as conexões vão acontecer daqui para frente. Porque se os nossos agentes estão se falando, o meu agente e da Michelle estão se falando lá, eu não sei quem é a Michelle não sabe quem sou eu. Mas aí a gente se encontra pessoalmente. Será que o óculos da Meta vai nos ajudar a se reconhecer e saber o que foi falado entre nossos agentes? Acho que a gente não chegou exatamente lá, mas acho que a gente está bem perto disso. Então essa aí a gente deixa para mesa redonda depois ali para a gente conversar um pouco mais. E aqui outro também, Seamless AI, que eu comentei para vocês antes, que é a Alia, né, que é esse aplicativo que faz leitura de rótulos para pessoas com deficiência visual e analfabetos. Isso não seria possível sem AI, sem tecnologia. E aí é o lado, por um lado, o anterior era talvez um lado bom, mas um pouco assustador da tecnologia, e esse lado aqui é um lado extremamente benéfico da tecnologia, né? Pouquíssimas pessoas que são cegas, elas sabem ler em braille, por exemplo.
E fazer rótulos em braille é muito caro. Não sei se todo mundo sabe disso. É porque quando eu comecei a conversar com as meninas, que são as fundadoras, eu falei, cara, mas braille, né, resolve. Nem todo produto tem superfície para braille, nem todo produto quer dizer, é super caro e as pessoas não sabem ler em braille. Então, isso aqui resolve, e telefone é uma coisa que todo mundo tem no bolso. Então, é muito bacana a forma como também a gente está usando AI de uma forma quase imperceptível, mas para trazer a inclusão, né, das pessoas. E aí, para terminar aqui, eu gosto muito dessa frase, que é o AI, o bom AI, ele é invisível, mas o AI ruim, ele é inesquecível. Então, para a gente pensar aí, assim, que é um pouco do, né, não, ele precisa ser inteligente e tudo mais, mas como é que a gente faz bons AIs, que talvez as pessoas nem percebam que estão falando com AI, ou estão vendo um anúncio com AI, ou, enfim, mas que a gente consiga aumentar a nossa produtividade sem tirar o toque humano. Então, deixando aqui de novo para vocês o estudo, caso alguém não tenha feito aí download, depois a gente pode mandar também. E meu contato, caso vocês queiram conversar mais aí, também estou super à disposição. Obrigada!